Memphis Depay respondeu ao Corinthians com um pedido inusitado. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala sobre o uruguaio oferecido ao Flamengo, que não marca gols há mais de um ano. Trago notícia também sobre os prazos para inscrições de atletas. Especialmente o Flamengo precisa ficar atento a essa história. Tem novidade importante no Palmeiras, a chance de Abel Ferreira ultrapassar os 3 milhões de reais de salário por mês. Já no São Paulo, renovações de contrato de 3 jogadores super importantes. E o Vasco vai ou não trazer um zagueiro? Falo também sobre o Cruzeiro, tem novidade do Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, queria fazer dois pedidos. Primeiro, para você se inscrever no canal, para que a gente possa ultrapassar a marca de 1.400.000 inscritos. Em troca, te prometo te deixar por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Depois, queria pedir para você deixar like e comentar sobre o que quiser ao longo do vídeo, é super importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$ 5 para você fazer a sua primeira aposta. Você nem precisa depositar para ter direito a esse benefício. Daqui a pouco eu te explico como funciona. Antes, mostrar na tela, partidas dessa sexta-feira tem Brasil em campo. Às 10 da noite o Brasil recebe o Equador e eu vou de vitória brasileira. Também pelas eliminatórias na América do Sul, acho que o Uruguai bate o Paraguai. Na Europa tem Bélgica e Israel, vou de Bélgica. Para completar, Peru e Colômbia, vou de vitória dos colombianos. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha e garantir esses R$ 5, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, automaticamente já aparece uns R$ 5 para a primeira aposta. Não vai desperdiçar essa chance. Só para completar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que anunciou nas últimas horas a permanência de Maceió. Atacante artilheiro da Copa Paulista seria devolvido ao São Caetano para cumprir os últimos meses do contrato e voltaria em 2025. Mas Portuguesa e São Caetano se acertaram e o Maceió será reforço para a reta final da Copa Paulista. Já Gauchinho, empresário do Renato Gaúcho, entrou em contato comigo para garantir que não ofereceu o treinador do Grêmio para dirigentes do Cruzeiro. Eu havia contado no início da semana que houve essa sugestão, coisa de 30 dias atrás. Confirmo, reitero a minha informação, mas trago também a posição do empresário do Renato Gaúcho. Para completar o giro de notícias, Casemiro descartou uma mudança para o Galatasaray. O volante brasileiro do Manchester United teve oferta do futebol turco, mas pretende seguir jogando no gigante inglês. A saideira do giro de notícias, Bastos, zagueiro angolano do Botafogo, já tem a renovação do contrato garantida para a próxima temporada. Havia uma cláusula de prorrogação automática do vínculo, mas nesse momento os dirigentes do Botafogo tentam estender o contrato do Bastos até dezembro de 2026, prorrogável até dezembro de 27, se ele bater metas no último ano do contrato. Bastos que tem jogado muita bola. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Para responder a principal pergunta, o Cruz Maltino ainda trará um zagueiro nessa janela de transferências? Repassei essa questão para um dirigente vascaíno e a resposta foi, abre aspas, podemos trazer sim, mas tem sido difícil encontrar alguém que justifique essa contratação, fecha aspas. O Vasco não gostaria de fechar alguém só por contratar. A ideia é trazer alguém que possa de fato ser útil, titular, peça importante no time. Com a janela se encerrando na última segunda-feira, restaram apenas atletas desempregados. 2 nomes já haviam sido observados. O do Marlon, ex-zagueiro do Fluminense, que foi reprovado recentemente no exame médico lá no no Al-Ahly dos Emirados Árabes. O outro, Wallace, zagueiro de 29 anos de idade, revelado no Cruzeiro e com passagens pelo futebol estrangeiro. Não dá para cravar que o Vasco usará essa possibilidade de contratação de um desempregado até 20 de setembro. A ideia é observar ao máximo e da melhor maneira possível as opções de mercado para eventualmente fechar com mais um defensor. Só para completar sobre o Cruz Maltino, surgiu uma ideia que eu considerei bastante legal entre os dirigentes do Vasco. Você sabe que São Januário vai passar por uma enorme reforma, certo? Para tentar capitalizar, juntar mais alguma grana e também conseguir retribuir o carinho do torcedor, o Vasco cogita vender pedaços do atual estádio de São Januário. Poderiam ser vendidos, por exemplo, muro,
a grama, além de cadeiras, além de uma série de outros objetos e itens que pro torcedor vascaíno certamente seriam marcantes. Você, por exemplo, já imaginou ter uma cadeira de São Januário na sua casa? Ou um pedaço do muro, ou um pedaço da grama? Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa dessa iniciativa e se você toparia comprar algum desses objetos. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Vai ter grama sintética na Arena MRV ou não? Quero contar que essa decisão ainda não foi tomada. Bruno Mussi, que é o CEO do clube, é favorável à grama sintética, mas os acionistas do Galo não tomaram uma decisão final. Há uma série de contrapartidas, de prós e contras. Por exemplo, alguns dos atletas do Galo não gostariam que a grama fosse artificial. Além desse problema dos jogadores, tem uma questão burocrática, que a legislação municipal da Prefeitura de Belo Horizonte impede que o Atlético troque a grama natural pela grama sintética sem uma contrapartida. O Galo precisaria encontrar um espaço para replantar a mesma quantidade de grama que existe dentro do seu estádio. Vai haver uma reunião entre gente da Prefeitura e do Atlético para tentar debater sobre o tema. Uma coisa eu posso garantir, se o Atlético trocar o gramado natural pela grama artificial, vai garantir uma economia importante. É que a manutenção da grama artificial é 4 vezes mais barata, então a expectativa é de que um investimento de 10 milhões de reais para a transformação do gramado natural em gramado artificial e que essa grana seja recuperada em pouco mais de um ano. Bora mudar de assunto e falar sobre o rival do Galo, o Cruzeiro, que já abriu negociações com a Adidas de olho na prorrogação do atual contrato. O vínculo se encerra em dezembro de 2025. A relação da Adidas com o Ronaldo Fenômeno, o antigo dono do clube, era péssima. Com Alexandre Matos e Pedrinho BH, a relação é um pouco melhor. O Matos, inclusive, já iniciou discussões para a prorrogação desse vínculo. Até porque dentro do Cruzeiro existe a convicção de que para trocar a Adidas por um outro parceiro vai haver a necessidade de um tempo bastante grande, de pelo menos 18 meses. Se você for pensar que o contrato acaba em dezembro de 2025, essa decisão precisa ser tomada de forma rápida. Matos, que já tinha uma boa relação com dirigentes da Adidas desde a época em que era o executivo de futebol do Palmeiras. O Cruzeiro quer um reajuste nos atuais valores para estender esse contrato. Atualmente, o Cruzeiro e o Atlético têm o mesmo acordo, eles ganham entre 25% e 32% dos royalties. O que significa isso? Que cada camisa comprada ou produto oficial comprado garante 1/4 desse valor para os clubes. E se houver um volume muito grande de vendas, esse percentual de royalties pode subir até 32%, ou seja, pouco mais de 1/3, ou quase 1/3 daquilo que você gasta comprando um produto oficial é revertido para o seu clube do coração. O Cruzeiro gostaria de uma compensação maior para que esse contrato possa ser renovado. Existem outros interessados e esse assunto deve ser resolvido nas próximas semanas. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares admitiu 3 renovações encaminhadas para 2025. A primeira delas do Alisson, meio-campista que acabou sofrendo uma cirurgia, só volta para a próxima temporada. O presidente entende que ele já merecia um reajuste salarial. Isso está sendo discutido e fechado enquanto o atleta se recupera, para que em 2025, quando ele estiver de volta, já tenha uma remuneração condizente ao status que ele tinha antes de se machucar. As outras 2 renovações são importantes, de atletas titulares cujos vínculos se encerram em dezembro. Lateral direito Rafinha e o volante Luiz Gustavo. Cheguei a contar para vocês que o Luiz Gustavo tem uma cláusula de prorrogação automática do contrato desde que ele jogue 60% das partidas. O problema é que o Luiz, nesse momento, tem só 50% dos jogos. Ainda assim, o presidente Júlio Casares já afirmou que vai oferecer a renovação de contrato para ambos e a decisão final será do Rafinha e do Luiz. A frase do presidente em entrevista à ESPN foi, abre aspas, queremos que o Luiz Gustavo continue e o Rafinha também, mas é uma análise muito pessoal do atleta. São jogadores bastante profissionais, que têm comprometimento com a parte física e mental. Vai depender mais deles, a satisfação da diretoria é plena para renovar esse contrato. A pergunta que eu quero deixar para você é, você renovaria os contratos de Rafinha e Luiz Gustavo? Não renovaria? Quais desses merecem a permanência? Já uso o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Abel Ferreira, que já é a figura mais bem paga da história do futebol na América do Sul e que pode garantir nas próximas semanas ainda mais dinheiro. O Abel ganha hoje 2 milhões e 800 mil reais e a presidente Leila Pereira pretende prorrogar o contrato do português que se encerra em dezembro de 2025.
A ideia da Leila é que o Abel passe a ter contrato até dezembro de 2027, quando acaba o último mandato possível da Leila. Você sabe que ela é presidente, que o seu atual mandato se encerra em dezembro, e ela é candidata à reeleição. A eleição acontece no fim desse ano e o Abel, inclusive, seria usado como um grande trunfo. Caso ela consiga essa renovação, ela entende que vai garantir os votos necessários para vencer a eleição sem grandes dificuldades. Para isso, para convencer o Abel a ficar até 2027, a Leila está disposta a abrir os cofres e oferecer um salário superior a 3 milhões de reais mensais, coisa que o Abel encontraria em poucos clubes grandes do mundo. É óbvio que na Arábia Saudita certamente ele vai ter essa remuneração com alguma facilidade, no Catar, eventualmente nos Estados Unidos, na China, mas nos grandes clubes de futebol europeus são poucos os técnicos com vencimentos acima dos 3 milhões de reais mensais. De qualquer forma, apesar da grande capacidade financeira, a Leila vai ter dificuldade em emplacar esse projeto. É que o Abel tem afirmado para pessoas próximas que pretende ficar no Palmeiras somente até o fim do ano que vem. E o grande trunfo do Palmeiras para a manutenção do técnico, pelo menos até dezembro de 2025, é a disputa do Super Mundial de Clubes. O Abel sabe que uma grande campanha do Palmeiras diante de times europeus, nessa competição que vai reunir 32 clubes, pode fazer com que o status dele no nível europeu se torne ainda melhor. Contratado em 2020, o Abel já soma 8 títulos, são 2 Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil, 3 Campeonatos Paulistas, além de uma Supercopa do Brasil. Só para completar sobre o Verdão, Palmeiras e Marcos Rocha discutem a prorrogação do contrato, o vínculo atual se encerra em dezembro. Queria contar também que o contrato atual do Marcos Rocha pode ter uma prorrogação com redução salarial. Essa é uma ideia que o Palmeiras tem até pela utilização do atleta que vem diminuindo. Mas a gente pode ter algumas mexidas no Palmeiras versão 2025. Dudu não deve ficar e a chance do Rony sair também é bastante grande. Bora falar agora sobre Memphis Depay e a novela envolvendo o Corinthians. O atacante holandês será ou não contratado? O pessoal da Gazeta Esportiva trouxe nas últimas horas a informação de que o Depay respondeu à proposta corintiana de 2,5 milhões de reais por mês de salário. A contraproposta do Depay é de um aumento considerável desses 2,5 milhões de reais, além de um percentual com ações de marketing que o Corinthians promoveria. O último a sugerir algo parecido foi o Ronaldo Fenômeno, que, muito maior do que o Memphis Depay, tinha direito a percentuais de publicidades na camisa, no uniforme corintiano, numa parceria que deu super certo para todos os lados. É óbvio que o Depay não tem toda essa capacidade, esse apelo de marketing, de publicidade, mas o holandês está tentando se vender da melhor maneira possível para se aproximar dos 4,5 milhões de reais por mês que tinha direito enquanto era atleta do Atlético de Madrid. O fato de o Depay seguir com as negociações no Corinthians indica que ele topa vir jogar no futebol brasileiro. Existe essa preocupação em relação à possibilidade de um veto por conta da seleção holandesa, vice-artilheiro da seleção, ele está a 4 gols de se igualar a Van Persie. E a preocupação que existia no Corinthians é de que uma vinda para cá o impediria de ser convocado. O técnico Ronald Koeman já afirmou que só vai convocar jogadores que atuem em ligas importantes. O Corinthians tem pressa para definir essa questão, mas sabe que o Depay joga com o tempo a seu favor, até porque ele é alvo de uma oferta do México, outra do Galatasaray, tem também a negociação com o Sevilha, além de propostas de clubes da Arábia Saudita. O fato de estar desempregado permite que ele seja contratado por todos esses países, mesmo com alguns deles já tendo a janela de transferências encerrada. E você gastaria até quanto para contratar o Depay? Só para completar, vale a lembrança de que o Corinthians havia sinalizado esses 2,5 milhões de reais por mês de salário ao Depay com a ajuda da Esportes da Sorte. Só que a empresa, que é alvo de uma grande investigação policial, teve muitos milhões de reais bloqueados na quarta-feira. É possível, inclusive, que esses 2,5 milhões de reais ou mais sobrem para ficar sob responsabilidade do Corinthians, algo que causa preocupação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo com 2 assuntos importantes, um relacionado a prazos e outro uma sugestão inusitada. Entre os vários atletas oferecidos ao Flamengo nos últimos dias, desde a lesão do Pedro, há um uruguaio, Maxi Gomes. Você já ouviu falar sobre ele? 28 anos de idade, está livre no mercado, o que lhe permitiria ser contratado pelo Fla. O grande problema é que o Maxi Gomes não marca gols há mais de um ano, apesar de ser um centroavante. Ele disputou a última temporada pelo Cádiz, 33 partidas na Espanha e nenhum gol marcado.
Seu último gol aconteceu em 1º de abril de 2023, enquanto ainda vestia a camisa do Trabzonspor da Turquia. 1 ano e 5 meses sem marcar. Fico imaginando a reação do torcedor do Flamengo se um atleta como esse é contratado para o lugar do Pedro, que é alguém que nasceu para fazer gols. Há outros nomes muito mais impactantes e que negociam à frente do Maxi Gomes no Flamengo, entre eles o Memphis Depay, que havia sido sugerido no mês passado, e do Anthony Martial, que é um atacante francês com carreira no Manchester United. Importante contar sobre os prazos. O Flamengo tem pequenos e curtos prazos se quiser contar com esse atleta nas 3 competições que ainda disputa. Mas, Nicola, você vive falando que o prazo para a contratação de atletas desempregados é 20 de setembro, certo? E esse prazo vale para o Campeonato Brasileiro. Então, se contratar esse centroavante até o dia 20, o Flamengo vai poder registrar esse jogador para a disputa da reta final do Campeonato Brasileiro. Mas, na Copa do Brasil e na Libertadores, os prazos são outros. O prazo da Copa do Brasil, inclusive, se encerra na próxima segunda-feira, dia 9. Segunda-feira, dia 9. Se o Flamengo não conseguir registrar um centroavante até o dia 9, não poderá contar com esse atleta nas fases de semifinal e final, isso obviamente se o Flamengo seguir adiante na competição. Na Libertadores o prazo é um pouquinho maior, dia 13 de setembro, na próxima sexta-feira. Então o Flamengo tem até a próxima segunda se quiser registrar esse atleta na Copa do Brasil. Até a próxima sexta-feira se quiser ter esse jogador também na Libertadores da América. E aí, no dia 20, se quiser contar com o atleta apenas no Campeonato Brasileiro, com uma lembrança importante. Para a Libertadores da América, são permitidas apenas 3 trocas para a fase de quartas de final. E o Flamengo já havia contratado 4 jogadores. Já dá para imaginar que o Michael não vai figurar nessa lista de quartas de final. Até porque o Michael está machucado. Mas se esse eventual centroavante chegar, ele teria de disputar uma das 3 vagas restantes com o Gonzalo Plata, com também os outros 2, o Alcaraz e o Alexandre. Desses 4, o centroavante e esses 3 outros reforços que eu citei, um deles precisaria ser descartado das quartas de final, ficando à disposição apenas por uma eventual semifinal. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentar e avalia. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!